Paz do Senhor, igreja. Você que trouxe sua Bíblia, abra comigo o livro do profeta Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8. Isaías, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 8. Quem encontrou pode dizer amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou minha boca e disse: eis que isso tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada, purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Até aqui, amém. Querida igreja, esse texto que nós lemos começa com o relato do próprio profeta Isaías. O profeta Isaías começa no versículo 1 dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias. Veja bem, tudo que acontece, todas as profecias, todas as visões relatadas aqui no livro do profeta Isaías, a maioria não existe uma referência. Não existe um ponto de partida, uma data de referência. No ano tal, como Daniel costumava fazer, no 10º dia do ano tal, eu estava em tal lugar. Não, na maioria das vezes os profetas simplesmente registram uma mensagem porque é isso que importa. Mas Isaías começa essa visão, o relato dessa visão dizendo o seguinte: no ano em que morreu o rei Uzias. Que relevância isso tem? Nós vamos ver que essa referência está diretamente ligada com a visão. A referência da morte do rei Uzias está diretamente ligada com a visão. Por quê? Quem foi o rei Uzias? A Bíblia nos relata que o rei Uzias foi um rei muito poderoso. Foi um rei que tinha exércitos, que a fama do rei Uzias corria por toda a terra. Ele era poderoso na agricultura, ele cavava poços, ele plantava vinhas, construía torres, de forma que ele ia se fortalecendo. A mão de Deus abençoou o rei Uzias de tal maneira que ele ficou famoso. Todo mundo sabia quem era o rei Uzias, mas o rei Uzias esqueceu que a mão do Senhor fortalecia o seu braço. O rei Uzias se esqueceu e deixou com que o seu coração se endurecesse, de maneira que ele entra até no santuário de Deus, no templo do Senhor, para fazer algo que ele não foi habilitado a fazer. Ele entra no templo do Senhor para oferecer incenso, sendo que aquelas pessoas que estavam habilitadas a fazer isso eram somente os sacerdotes, que tinham uma estola sacerdotal. Quem podia entrar ali no lugar santo e no lugar santíssimo tinha que passar por um processo, tinha que ser da tribo de Levi. E eles não tinham trono, eles não tinham coroa, mas eles tinham autoridade de Deus. Mas Uzias quis usurpar aquilo que não foi dado a ele e roubar o direito daquele que tinha autoridade. De sorte que o sumo sacerdote o repreende, dizendo: não faça isso, rei Uzias. Isso não é no seu alcance, na sua alçada, você não foi chamado para tal. Porque Deus sempre nos dá a oportunidade de nos endireitar com Ele. Ele sempre levanta pessoas, Ele sempre nos fala através da sua palavra, nos dando diretrizes de que nós estamos no caminho errado, precisamos entrar no prumo. Mas, ao invés do rei Uzias ouvir aquilo e certamente sair daquele lugar, não. Ele continuou no erro, de forma que ele não gostou de ser corrigido. E no mesmo momento, a mão do Senhor o feriu de lepra e ele ficou leproso. Ele teve que ser retirado do templo, retirado da cidade, teve que viver isolado. E agora, rei Uzias?
Onde está a sua força? Porque até mesmo o mar reconhece em todo o seu ímpeto. E eu te pergunto, existe algo mais forte do que o mar? E ele reconhece que a onda pode ir até um determinado limite e dali não pode passar. Os limites são feitos por Deus para nós, para que nós tenhamos ordem e possamos cumprir aquilo que o Senhor nos fez para fazer. E Uzias não reconhece isso. Onde está a força de Uzias agora? Porque ele não tem mais um exército ao seu favor, porque ele está sozinho. Ele não pode mais plantar vinhas e as vinhas começam a dar ervas daninhas. As raposas e as raposinhas tomam conta das vinhas. Poços agora, com certeza, não estão tão mais bem cuidados, começam a ficar entulhados e uma nação inteira está à beira de um colapso, porque o trono de Israel está vazio. E agora, como é que nós vamos fazer? Porque o trono do palácio está vazio. Veja bem, Isaías, quando relata, ele diz, no ano em que morreu o rei Uzias, ele não diz que o rei Uzias já havia morrido, e não nos dá a entender que ele já havia morrido, ou se foi pouco antes do rei Uzias morrer. O fato é que o texto está querendo nos dar uma ideia de transição, e toda transição é um processo difícil. É um processo em que, por um momento ou outro, o trono fica vazio. Onde está o rei? Com todo o seu ímpeto, toda a sua fama, toda a sua força, ele faz, ele acontece, ele é forte, ele é poderoso. Como o rei Uzias consegue fazer tanta coisa? Agora ele está lá, de modo que morre leproso, sem cura. E na sepultura dele está escrito, morreu leproso. É neste ímpeto, é neste cenário, é nesse contexto que Isaías tem a sua visão. É neste contexto que ele olha e vê o Senhor assentado. Os céus se abrem, ele se vê dentro do templo, e dentro do templo havia um trono. Só que esse trono não estava desocupado, esse trono estava ocupado. E aqui a primeira lição que o Espírito Santo de Deus traz ao nosso coração nesta noite é que, no meio do caos, no meio do desespero, onde parece que nós não temos governo, onde parece que nós não temos saída, onde parece que não há solução para a igreja, é hora da igreja olhar para o alto e buscar em Deus uma resposta. Não buscar no governante, não buscar no trono que está vazio, mas buscar no Senhor uma resposta. E foi ali dentro do templo que o Senhor se manifesta e ele vê o trono, e o trono estava ocupado. Por quê? Deus estava dizendo, ei, você está preocupado com o trono da terra, mas você precisa se preocupar que o trono do céu está ocupado, e muito bem ocupado, e eu estou assentado nele, e quem se assenta no trono tem autoridade. Deus está dizendo, eu não perdi minha autoridade, eu não perdi o meu controle, o trono está ocupado e plenamente ocupado. E ele olha e vê que o trono tem duas características principais: o trono é alto e o trono é sublime. Primeira coisa, o trono é alto. Aquilo que é alto é relativo a mim, certo? O que é alto para mim não pode ser, o que é alto para uma criança não é alto para mim. Mas era alto para Isaías, era alto para um profeta, era alto para um servo, era alto para um adulto, era alto por alguém que já tinha conhecimento de Deus. Sabe por quê? Porque eu posso ter conhecimento de Deus, eu posso orar ao Senhor, eu posso falar com Ele, mas às vezes as decisões que Ele toma, a forma como Ele age, eu não vou compreender. Porque já dizia o salmista Davi, tal ciência é muito maravilhosa para que eu possa atingir. O trono do Senhor é alto. Quando Ele diz que Ele é alto, quer dizer não só a altura da majestade, da magnitude de Deus. Ele está querendo dizer que as decisões que emanam daquele trono são muitas vezes incompreensíveis à mente humana, que está limitada. As ordens que saem daquele trono são incompreensíveis a quem está sofrendo essas ordens. Só que o trono, ao mesmo tempo que é alto, ele é sublime. Sabe o que é sublime? Aquilo que alcança o ápice da perfeição. Eu não entendo os desígnios de Deus, mas eu sei que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável.
Eu não entendo os caminhos do Senhor, mas de uma certeza eu tenho. Os caminhos do Senhor são mais altos do que os meus, são mais excelentes do que os meus. Eu não entendo o que Ele faz agora, a forma como Ele trabalha, quem Ele leva, quem Ele traz. Eu não entendo as portas que Ele fecha, e muito menos as que Ele abre, mas eu só posso glorificá-lo na sua grandeza, porque ó, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quem foi que leu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, quem veio antes dele para que seja recompensado? Eu não consigo entender a altura dos projetos, eu não consigo entender a grandiosidade daquilo que Ele faz, mas eu sei que é muito mais do que eu consigo entender, e é suficiente para que eu possa levantar as minhas mãos aos céus e glorificá-lo em todas as tuas decisões, em todos os teus decretos, em todos os seus desígnios. E o seu séquito enchia o templo. O que tinha no templo? No templo havia, do lado de fora, o altar do holocausto, a pia de bronze, do lado de dentro, o candelabro, ou a menorá de 7 braços, em frente a ele, a mesa dos pães da preposição, e em frente aos dois, a mesa do altar de incenso, que era menor e tudo feito de ouro puro. Lindo, lindo, lindo. Eram revestidos de ouro puro, trabalhados em todo o desenho. Mas quando Isaías olha para o templo, ele não vê a mesa, ele não vê o castiçal, ele não vê o altar do incenso, porque Uzias entra no templo olhando diretamente para o altar do incenso, para os elementos simbólicos do templo. Mas quando Deus arrasta Isaías para dentro do templo, Ele está dizendo: Isaías, eu não quero te submeter a conhecer apenas símbolos, porque aquele que eu uso, eu quero fazer conhecer na minha essência, e não somente pela aparência. Então quando Isaías olha, ele não vê mais os simbolismos, mas ele vê o manto do Senhor, de modo que aquele manto cobre todo o templo, enche todo o templo, de modo que ele procura ampliar a visão e tem que olhar para cima. E quando ele olha para cima, o que ele vê é que acima do trono haviam serafins. E eu perguntei ao Senhor: Senhor, por que os serafins estavam acima do Senhor e não ao lado, servindo ao Senhor? E o Senhor me disse: aquele que serve tem que cobrir com honra, mas aquele que serve não pode encobrir a glória. Eu vou repetir para que você entenda. Aquele que serve precisa cobrir com honra, mas aquele que serve não pode cobrir a glória. Os serafins não ofuscavam, não tampavam ao Senhor, mas os serafins ao mesmo tempo honravam ao Senhor, coroavam de honra. Eles formavam uma coroa sobre a cabeça do Senhor. E eles tinham 6 asas. Serafins, nós vamos entrar aqui nesse mérito, mas a palavra serafins dá a ideia de um ser de fogo, talvez porque eles se movimentavam muito rápido, talvez por causa do brilho que eles emanavam. E agora a Bíblia diz que eles tinham 6 asas, e eu vou falar rápido e você pega aí como bom crente pentecostal. Com 2 cobriam o rosto. Deus deu 2 asas para os serafins na parte de cima, e com essas asas mais próximas à cabeça, eles cobriam o rosto. Ferramenta de santidade. Tudo que há em você tem um propósito. Como Deus te conduz tem um propósito. As palavras que Ele coloca na sua boca têm um propósito. A forma como Ele te formou tem um propósito. E os serafins tinham 2 asas próximo ao rosto, que eram ferramentas de santidade. Com 2 cobriam os pés, ferramentas de reverência. E com 2 voavam, ferramenta de trabalho. Porque não há como estar na presença do Santíssimo sem se movimentar. Não há como não frutificar. Não há como ser atingido por essa glória e viver uma vida apática, uma vida sem oração, uma vida sem leitura da palavra, uma vida sem evangelismo, uma vida sem transformação. E aquelas 6 asas eram instrumentos de trabalho, sendo que as últimas 2 serviam para coroar o Senhor com honra.
E eles diziam: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. E veja bem, vamos desmistificar uma coisa. Olha só, muita gente diz que santo, santo, santo está referindo santo ao Pai, santo é o Filho e santo é o Espírito Santo. Não, nós podemos usar isso em analogia, porque essa questão da trindade, do Pai e do Filho, é aplicado no Novo Testamento. Mas aqui, todas as vezes que no hebraico você quer, porque o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, tá? Você quer enfatizar algo, o que você faz? Você repete uma palavra por 2 vezes, tá? Mas aqui foi a única vez que repetiu por 3 vezes. Então você vê santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Os serafins estão dizendo: ele é santo. Mas ele não é só santo. Ele é santo e mais santo. Ele é santo, se é que se pode medir essa santidade, ele é santo profundamente. Ele é santo nas alturas. Ele é santo de maneira larga e abundante. Ele é santo. A santidade dele entra dentro de uma outra santidade. A santidade dele é santa. Ele é santo, santo acima de santo. Ele é santo, santo. E eles não falavam. Eles clamavam como arautos que queriam anunciar uma verdade. Eles clamavam como arautos que queriam anunciar uma verdade. E ele diz o seguinte: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Senhor dos exércitos. Ele estava dizendo: você acha que Uzias tomava conta da cavalaria aqui embaixo? E agora a cavalaria está sem rei? O que você acha? Quem você acha que toma conta da cavalaria celestial? Quem dá ordem aos guerreiros celestiais? Ele é o Senhor do exército celestial. Mas ele tem um exército na terra também. E ele é Senhor desse exército. E a Bíblia diz que ele passa em revista. O mesmo profeta diz: o Senhor dos exércitos passa em revista os seus exércitos de guerra. E a pergunta do Espírito Santo para nós nessa noite é: o capacete está na cabeça? A couraça da justiça está nos seus ombros? Ou você tem sido atingida e atingido pelos dardos inflamados do maligno, porque o escudo da fé não está no seu braço? Será que os seus pés têm sido calçados com os calçados da preparação do Evangelho da paz? Ou quando o Senhor dos exércitos chegar na tua fileira, ele vai olhar e dizer: servo mau e infiel, você está dispensado. Você não está apto para lutar essa guerra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito nos diz essa noite. E aí ele diz: santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A palavra glória quer dizer peso. Peso de vida para quem aceita a graça. Mas peso de morte e de juízo para quem anda na desobediência. E sabe o que os serafins estão? Por que essa palavra glória tem a ver com santo, santo, santo? Ele diz assim: está vendo o seu rei? O seu rei tinha força, tinha estratégia, muitos exércitos, dinheiro, vinhas, poços. Até foram inventadas coisas quando esse rei estava no comando. Mas isso tudo definhou, desvaneceu. Sabe por quê? Porque a autoridade não se sustenta com força. A autoridade é sustentada pela santidade. O peso da minha glória é sustentado pela santidade. O peso do meu poder é sustentado pela minha santidade. O peso da minha autoridade é sustentado pela santidade. Por isso toda a terra está tomada pela minha glória. Por isso toda a terra sofre influência do meu poder. Por isso toda a terra está sob o meu domínio. E agora, e clamavam uns para os outros, e os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. E a casa se encheu de fumaça. Em Êxodo 19, a Bíblia diz que o Sinai fumegava. Deus disse a Moisés: Moisés, não deixe que nenhum animal, não deixe que nenhuma pessoa encoste no Sinai para que não morra. Eu vou descer na terra. Se preparem. Mande que o povo jejue, se humilhe, porque eu vou descer na terra.
eu vou vir até vocês, e o meu sinal, eu vou aparecer para você em uma nuvem escura. E a Bíblia diz que o monte se cobriu de fumaça, e ele fumegava, é como se ele balançasse. Montes, mares, montanhas, nuvens, entendem quando Deus de toda justiça e de juízo vem à terra. E a pergunta do Espírito de Deus para nós nessa noite é: até quando os nossos ouvidos ficarão tapados e os nossos olhos ficarão cegos para que nós não vejamos que o Deus de toda justiça e juízo desceu na terra, porque nós estamos vivendo os últimos dias da igreja do Senhor sobre a face dessa terra, e Ele desceu na terra com fulgor e com juízo para dizer: se prepare, porque o meu filho está às portas, e eu preciso de uma igreja santa, selada e viva, para que possa entender. Os umbrais das portas se movem diante do meu comando. Montes e montanhas se movem quando entendem que eu desço na terra com juízo. O homem precisa entender também. Mas Isaías entende de forma que ele solta um grito no meio. E ele diz: ai de mim. Esse ai não é um ai de quem está sentindo uma dor, como aquele que leva um beliscão, aquele que bate o dedinho na quina. Não. Esse ai, todas as vezes que a Bíblia traz a palavra ai, é uma sentença de condenação. Ai de ti, país tal, ai de ti, nação. Quer dizer, você está sentenciado. Isaías lança a sua própria sentença diante da santidade de Deus. Porque a partir do momento que ele vê a santidade de Deus e a santidade de Deus se desnuda, ele olha para si. Ele olha para a santidade e olha para si. Olha para a santidade e olha para si. Ele diz: ai de mim, porque eu vou perecendo, eu estou morrendo. Por quê? Porque eu sou o homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele diz: eu estou perdido. O que eu, por mais que eu já tenha profetizado, o que eu, Isaías, posso fazer diante de tanta grandeza? Eu não sou apto para ser profeta. Eu não sou apto para falar com ninguém. Eu não sou apto para servir esse Deus. Eu estou apto para ser consumido por Ele, com fogo. Mas no versículo 6, aparece uma palavrinha: mais. E aí está lá Adão no jardim do Éden. E Deus fala: onde você está? Senhor, eu me escondi porque estava nu. Quem te falou que você estava nu? Agora, você não vai poder mais viver aqui. Mas, da semente da mulher. E aí, Faraó diz assim: o povo está dando voltinha no deserto. Cerca. Vamos matar todo mundo. Ou vamos levar todo mundo de volta. Mas Moisés clamou ao Senhor, mas o Senhor disse a Moisés: o que você tem na mão? E aí eles caminham depois 3 dias, chegam em um local onde a água é amarga. Nós íamos perecer aqui, Moisés. E aí Moisés pega um galho e joga na água, e aí então entrou mais uma vez o mar de Deus. E aí tinha uma moça virgem. E o anjo apareceu a ela e disse: não temas, Maria, mas eu não conheço o varão, mas o que em você vai ser gerado é do Espírito Santo. E quando esse moço nasceu, o crucificaram dentre 2 ladrões. Mas, ao 3º dia, e ele foi embora. Ele ascendeu aos céus. E disse aos seus discípulos ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Com medo, com o coração fervendo, mas eles estavam ali. Em Atos, capítulo 2, chegou mais uma vez o mais de Deus.
E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, ao quais pousavam sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Pedro ia para frente e para trás, mas o Espírito Santo o tocou. João era só um pescador, mas ele foi cheio do Espírito Santo. Filipe nem sabia falar, mas ele foi transportado pelo Espírito e pregou a um eunuco que nem sabia o que estava lendo. Os discípulos foram cerrados ao meio, crucificados de cabeça para baixo, mas a igreja avançou e cresceu porque o poder do Espírito estava nela. Isaías, você é impuro, mas eu estou dando uma ordem celestial agora a um dos meus serafins, e ele está recolhendo uma brasa viva do meu altar, e ele está voando diretamente para os seus lábios, e ele vai fazer 2 serviços em um. Ele vai purificar a sua iniquidade e purificar o seu pecado. Deus está dizendo assim: Isaías, tudo aquilo que você fez vai ser apagado, mas toda a sua incapacidade, tudo aquilo que você iria cometer de erro, eu estou te habilitando agora pelo meu Espírito, porque agora você pode ir, porque você não vai fazer mais pelo próprio Isaías, você vai fazer pela chama viva que queima em seu coração, e é por isso que eu te habilito a ir até o fim. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, disse o nosso Senhor. Tirou uma brasa viva que estava no altar. Aquele altar era o altar do sacrifício. O altar do templo era o altar do sacrifício, onde eram mortos os cordeiros diariamente, para que aquele fogo não podia ser apagado, aquele fogo ficava continuamente aceso, por causa do sacrifício. Veja bem, redobre a sua atenção para que você entenda o que eu vou dizer. Por causa do sacrifício, a chama ficava acesa. Por causa da funcionalidade daquele altar, a chama permanecia acesa. Por causa do que acontecia ali, a chama permanecia acesa. Mas a Bíblia nos diz que uma vez e uma vez só foi suficiente. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi sacrificado. Ele foi a oferta e o ofertante no altar do Senhor, de frente para o Moriá, no Monte Caveira. Ao meio-dia, houve trevas sobre a terra até as 3 da tarde. E ele deu um grito: Pai, está consumado. E depois disso, ele deu um outro brado. E o brado de Jesus não foi um brado de dor. O brado de Jesus não foi um brado daquele que estava dando o seu último suspiro, não. O brado de Jesus foi o mesmo brado dos guerreiros vitoriosos que levantam a sua espada e gritam veementemente em sinal de alarido, como quem diz: eu venci essa batalha. Ele deu o brado e depois do brado ele entregou o seu espírito e expirou. Depois que ele expirou, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Depois que ele expirou, houve um terremoto sobre a terra. Depois que ele expirou, mortos saíram dos seus sepulcros para testemunhar a obra salvífica de ressurreição que ele havia acabado de concluir sobre aquela cruz. Depois do sacrifício, a brasa do altar se acendeu. Depois do sacrifício, a brasa do altar não pode ser apagada. Depois do sacrifício, existem brasas vivas que nos tocam, nos limpam e nos purificam. É a ação do Espírito Santo que desceu no dia de Pentecostes e está abundantemente disponível para aquele que o deixa tocá-lo. A brasa do altar foi retirada, mas existe um altar aceso, no qual eu posso me achegar e dizer: Senhor, o sacrifício já foi feito e eu entrego a minha vida ao Senhor. Queima-me, purifica-me, renova-me, marca-me, tira tudo que de mim não presta, lança por terra e me habilita para ser usado pelo Senhor.
Ei, qual que era o problema daquela nação? O problema daquela nação era o desgoverno. O problema daquela nação era o caos. Será que nós estamos passando por situações semelhantes? Eu tenho uma notícia para você. Deus não tem interesse nenhum em resolver problemas antes de selar pessoas. Deus não tem interesse nenhum em abrir portas sem antes selar pessoas. Deus não tem interesse nenhum em fazer nada nessa terra antes de transformar vidas. Você quer uma resposta de Deus, mas Jesus está dizendo para nós essa noite: eu quero que você seja a resposta para essa geração. Eu quero que a igreja seja a minha resposta nesse mundo. Eu quero que os crentes cheios do Espírito Santo sejam uma resposta para o caos que nós estamos vivendo. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Veja bem, Isaías só escuta a voz de Deus depois do processo. Eu não escuto a voz de Deus, Deus não fala comigo, tem que passar pelo processo de santificação. Nós só acreditamos de Deus aquilo que nós conhecemos de Deus. E se sua fé é pequena, é porque você precisa conhecer mais de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Você precisa ter um encontro real e transformador com o Senhor a cada dia. Porque quando nós pensamos que nós conhecemos o suficiente de Deus, Ele revela para nós uma faceta da sua santidade que nós temos que nos dobrar diante dEle e dizer: Pai, eu não conheço nada do Senhor. Ai de mim que vou perecendo. E Ele diz o seguinte: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías diz duas coisas. Eis-me aqui. Até quando você vai se esconder do Senhor? Até quando você vai se esquivar dos planos do Senhor, querendo ir para direções contrárias onde Deus não te mandou ir? Querendo que o vento sopre ao seu favor, mas quando Jonas está no barco, o vento é ao contrário. Mas se você está de frente ao Mar Vermelho, o vento é a favor. Eu quero fazer isso. Eu quero fazer aquilo. Com todo respeito, com todo temor. Olha os nossos obreiros. Igreja, jovens, culto dos jovens. Quantos de vocês anseiam em servir ao Senhor? Quantos de vocês anseiam em uma carreira ministerial? Quantos de vocês têm sonhos ministeriais? Essa geração um dia se vai se Jesus não voltar. Outra geração, muitos estão descendo à sepultura. Quantos pastores? Lá na minha terra, Caratinga, nosso pastor presidente desceu à sepultura por causa do Covid-19. E aí nós olhamos como Isaías: socorro, Jesus. E Deus está dizendo: não, eu quero te selar, eu quero levantar outros. Gerações vão, gerações vêm, mas eu permaneço assentado. Só que os nossos pais, eles tinham um sonho aqui, ó. Eu quero ser usado. E nós queremos dirigir carros. E nós queremos ascender nas empresas. Não que isso seja demérito, mas o Senhor está procurando homens valentes, jovens, para serem profetas e profetisas de uma nova geração. Que se depender de se alimentar de mel silvestre e gafanhoto, se depender de dar a sua bandeja aos 30 anos de idade, a sua cabeça em uma bandeja, diz: não importa a minha vida, que eu diminua, que o Senhor cresça, que a minha vida não importe, mas que eu me deixe gastar pelo amor à obra. O Senhor quer despertar uma chama nova, viva e ardente no coração dessa juventude. O Senhor quer levantar jovens cheios de força e de poder. O Senhor está te chamando para a seara. O Senhor está te chamando para a ceifa. O Senhor está te chamando para uma vida diferenciada, de jejum e oração. Onde você tem buscado? O Senhor tem buscado obreiros novos, valentes. Obreiros, porque Moisés está indo. Onde estão os Josués de Deus? Onde estão os Josués de Deus? Que vão descalçar novamente as sandálias dos pés e vão dizer: Senhor, eis-me aqui. Usa-me. E o Senhor vai dizer para essa geração: não temas, assim como eu fui com ele, serei contigo. Não temas, porque assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Não temas, porque eu sou o mesmo Deus. Moisés, eu sou o Deus dos seus pais. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Assim como eu fui com ele, serei contigo.
O Senhor quer de vocês, juventude, uma entrega mais eloquente, uma entrega mais perfeita, uma entrega sem ressalvas. Eu só vou quando eu casar, eu só vou quando eu terminar a faculdade. O Senhor está dizendo: o tempo é este, o tempo é agora. Eu tenho pressa de usar vocês, eu tenho pressa de derramar óleo novo, óleo quente sobre a cabeça de vocês. Eu tenho pressa de santificá-los, eu tenho pressa de usá-los, eu tenho pressa de calçar vocês com sapatos, eu tenho pressa de ungir os vossos olhos, eu tenho pressa de ungir os vossos ouvidos. Eu tenho pressa de usá-los. Eu tenho pressa, diz o Senhor. Eu tenho pressa e eu preciso que joelhos se dobrem. Eu preciso que lágrimas rolem, diz o Senhor. Eu preciso que sonhos e projetos, sejam deixados na minha mesa. Eu preciso que sonhos e projetos sejam negligenciados terrenamente, para que os planos celestiais sejam cumpridos, diz o Senhor. Envia-me a mim. Ele começa a clamar: por favor, Senhor, envia-me a mim. Mas espera aí. Quem é que estava morrendo? Quem é que estava perecendo lá no versículo 5? Quem é que já estava condenado no versículo 5? Quem é que não tinha condição de pregar lá no versículo 5? Quem é que era incapaz lá no versículo 5? Quem é que deu a sentença para ele mesmo? O mesmo Isaías diz: envia-me, envia-me, agora eu posso, agora eu entendo, agora eu quero, agora eu vejo. Por quê? Porque, como diz a canção, ele precisava ser marcado com fogo. Ele precisava ser transformado pelo fogo. Ele precisava ser despertado pelo fogo. Ele precisava ser marcado pelo aquele fogo. Para terminarmos, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Isaías está dizendo: espírito de poder. Eu vou, Senhor, mas eu não vou como Uzias, que foi porque achava que podia. Eu vou porque eu sei que o Senhor pode e o Senhor está comigo. Como ele diz, espírito de amor. Eu vou e por amor me dou. Não amor aos meus sonhos, não amor ao meu projeto, não amor à minha vida, amor àqueles que me cercam, amor à minha nação e principalmente amor ao Senhor. E espírito de equilíbrio. Se eu sofrer na chamada, eu sei por que eu estou sofrendo, é por amor a Ele. Mas da mesma forma, se eu vencer, eu sei porque eu estou vencendo, é por causa do braço dEle, é por causa da força dEle, é pela capacitação dEle. Isaías foi uma resposta para uma nação. Nós estamos vivendo o caos, mas o Senhor quer tocar você com brasas vivas e dizer: eu quero uma geração, uma Decarpe valente, para ser resposta para uma nação. Receba essa palavra no seu coração e deixe que o Espírito de Deus fale mais com você. Amém. Deus abençoe. Agradeço aos queridos irmãos. Essa mensagem o Senhor me deu no ano de 2019, há exatamente 2 anos atrás. E o Senhor disse para mim: não prega. Essa mensagem é para uma Decarpe. E há 2 anos essa mensagem está no forno. E eu disse: Senhor, aquilo que o Senhor quer falar, o Senhor fala. Por isso, o cuidado do Senhor com essa igreja demanda que essa igreja tenha ouvidos abertos e olhos abertos para escutar o que o Espírito diz. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.